Seja bem-vindo à aula de orações reduzidas. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, então, vamos lá, orações reduzidas. Para a gente estudar orações reduzidas, a primeira coisa que a gente faz é comparar uma oração reduzida com uma oração não reduzida, tudo bem? Então, olha aqui, ó, pegue o seu papel aí, confie em mim. Confie em mim. Antes de ir à oração reduzida, vamos chamar o feito à ordem. Chamando o feito à ordem, ó. Chamando o feito à ordem. Vamos chamar o feito à ordem. Pegue a sua folha, o seu papel deitado na horizontal e vamos comparar os 4 tipos de orações que nós estudamos. Porque agora nós vamos para orações reduzidas e você vai ver que nem todas podem ser reduzidas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é as orações que nós estudamos, elas eram o quê? Elas eram desenvolvidas. Só que eu ainda não tinha dito isso para você, eu não tinha usado essa terminologia oração desenvolvida, mas elas eram desenvolvidas. Oração desenvolvida é aquela que tem a conjunção. Oração reduzida é aquela que perdeu a conjunção. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quais são as orações desenvolvidas, né? Então, vamos colocar aqui, ó, período composto. Orações desenvolvidas. Agora a gente vai começar a usar essa terminologia. As desenvolvidas são aquelas que têm conectivo. Então, lembra que você estudou? Ó, vamos dividir a nossa folhinha em 4 tipos, ó, orações coordenadas, orações, quais que nós estudamos, hein? Orações subordinadas, substantivas, orações, acho que não vai caber, meu Deus. Vou tentar. Orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Então, você estudou esses 4 tipos comigo. Orações coordenadas e subordinadas, tá bom? Lembra? Então, ó, como reconhecer? Como é que eu reconheço cada uma delas? Lembra? E como se subdividem? Então, agora que a gente vai entrar em orações reduzidas, isso aqui você tem que saber como reconhecer cada uma delas e como cada uma delas se subdivide, tá? Então, lembra que eu reconheço a oração coordenada? Pelas conjunções. Então, qual é o macete? Quando eu tenho que classificar uma oração coordenada, qual é o macete? Como é que eu vou saber se a oração é coordenada sindética, aditiva, adversativa, conclusiva? Como é que eu sei? Pela conjunção. São as conjunções que me ajudam a reconhecer, a classificar uma oração coordenada. E aí eu tenho que saber que são 5 tipos, lembra? 5 tipos de conjunções. 5 tipos. 3 que começam com a letra A, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, tá bom? Isso tudo você já viu, eu só estou chamando o feito à ordem para a gente agora comparar as desenvolvidas com as reduzidas, tá? As orações subordinadas substantivas. Como é que eu reconheço as orações subordinadas substantivas? Lembra? As orações subordinadas substantivas, elas são aquelas que eu troco por isso, elas equivalem a um substantivo. O macete de trocar por isso, ele é um macete
que dá certo em 90% dos casos, 95% dos casos. É que às vezes você troca por isso e fica estranha a frase, mas macete é assim, né? Macete não é coisa perfeita. Mas é um macete, putz, maravilhoso esse negócio de trocar a oração por isso. Porque aí quando você troca por isso, dá pra ver que ela é substantiva. Então, como reconhecer? Como reconhecer? Trocar por um substantivo. Eu troco por um substantivo ou pelo macete do isso, ó, igual a isso. Então, é assim que eu reconheço uma oração substantiva. Sei que serei aprovado. Sei isso. Não é assim? E, beleza, como se subdividem? Lembra que as orações subordinadas substantivas, com elas a gente tem que fazer análise sintática. Então, elas podem ser sujeito, ó, subjetivas. Vá revisando comigo, ó. Não é para printar, não. Ah, Adriana, eu vou printar. Printar nada, é para fazer junto, ó. Objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas ou apositivas. Então, as orações subordinadas substantivas, elas exercem funções sintáticas. Objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa positiva, tá? Então, elas de todas são as mais chatas, né? Porque você tem que fazer análise sintática. Mas como análise sintática é uma coisa que a gente está fazendo aqui geral, você já está se acostumando, tá? Depois, as orações subordinadas adjetivas. Como reconhecer? Aí é que começa, agora que a gente está entrando em oração reduzida, você vai passar uns perrengues. Como assim? Quando ela é desenvolvida, você é feliz, porque ela sempre se inicia com PR, que é o pronome relativo, tá bom? Sempre. Sempre. Mas quando ela é reduzida, que agora você vai estudar as reduzidas comigo, o conectivo, a oração reduzida, ela vem sem conectivo. Então, ferrou, porque não vai ter mais pronome relativo te ajudando. Não tem mais conjunção te ajudando. Por isso que a oração reduzida é difícil, porque ela reduz aquilo que ajudava a gente. A conjunção não ajudava a gente? Ela vai tirar. O pronome relativo não ajudava a gente a ver que a oração era reduzida? Ela vai tirar. Então, como é que eu vou saber que a oração é adjetiva? Rapidinho, deixa eu aproveitar uma dúvida aqui no chat. Adriana, as substantivas, elas não têm a oração agente da passiva? Até tem, mas isso é controverso na gramática, porque para grande parte dos autores, a oração agente da passiva, ela seria justaposta. Ela entra lá no grupo das justapostas. Por isso que eu não coloquei aqui. Na minha gramática, eu coloco, mas eu faço essa observação. Então, vou repetir, aproveitar uma dúvida do aluno do chat, que pode ser uma dúvida de todo mundo. Dri, poderia colocar a oração aqui, agente da passiva? Até poderia, mas com essa observação. Coloque aí essa observação. Alguns autores chamam de oração justaposta, porque elas são justapostas porque elas não vêm iniciadas por conjunção, elas vêm iniciadas por pronomes, normalmente, pronomes indefinidos, e aí isso é o que caracteriza uma oração justaposta, tá? Mas eu vou colocar aí, só quero que você faça essa observação. Alguns autores chamam de justapostas as orações agentes da passiva. Então, eles não falam que elas seriam subordinadas desse tipo aqui, substantivas. Elas seriam especificamente justapostas. Mas isso não interessa pra gente aqui. Depois eu vou falar de justapostas. Então, ó, as orações subordinadas adjetivas, elas se iniciam sempre com pronome relativo, se vierem desenvolvidas. Se não vierem desenvolvidas, ferrou. Aí o que vai te ajudar? Vai te ajudar essa segunda característica aqui. Então, anote a segunda característica. A oração adjetiva refere-se sempre a substantivo antecedente. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora não vai ter mais PR para te salvar. Agora não tem mais pronome relativo. Quando a oração é desenvolvida, a gente consegue olhar o pronome relativo, a gente fala assim,
Quando vem com pronome relativo, ela é adjetiva. Mas sem o PR, sem o pronome relativo, como é que eu vou saber se a oração é adjetiva? A oração adjetiva, ela não recebe esse nome adjetiva? Adjetiva porque ela se refere a um substantivo antecedente. Então, ela se refere a um substantivo antecedente, entendeu? Tá bom, Adriana, entendi, minha filha. Então, essa segunda característica, ela é tudo, E elas se subdividem em quê? As adjetivas se subdividem em 2 tipos. Restritivas, que são aquelas que vêm sem vírgulas, sem nenhum sinal de pontuação, e explicativas, que são aquelas que vêm isoladas por sinal de pontuação. Normalmente vêm entre vírgulas, mas podem vir também entre parênteses ou entre travessões, tá bom? Tá bom. Confia em mim. Algumas dúvidas estão vindo aí de qual a diferença, como é que o verbo vem e tal. Tudo isso eu vou mostrar, você vai ficar fera nisso. Por enquanto, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou diferenciando os 4 tipos de orações que você estudou comigo no material da aula passada, que nós já finalizamos. Os 4 tipos são coordenadas, subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e agora as subordinadas adverbiais. As subordinadas adverbiais, como reconhecê-las? Você fez várias questões do CESP agora comigo no último vídeo. Lembra? Pelas conjunções. Por isso, tome cuidado para não confundir as coordenadas com as subordinadas adverbiais. Tome cuidado. Outro dia um aluno aqui me perguntou, Adriana, por que eu estou confundindo as coordenadas com as subordinadas adverbiais? Putz, tem toda a razão de estar confundindo. Acontece mesmo, porque as duas se parecem. Porque você as identifica pelas conjunções. Porque as outras são mais fáceis. A substantiva você troca por isso. A adjetiva vem com um pronome relativo junto a um substantivo. As adverbiais e as coordenadas, às vezes, se confundem. Como não confundir? Como é que eu vou fazer para não confundir? Você tem que memorizar quantas conjunções há. Lembra? São 9 tipos. Aí é só você se guiar pelas conjunções. São 9 tipos. Como se subdividem? 9 tipos. 6 mais FTP. É a conjunção que vai resolver tua vida. Então, veja, agora você já consegue ter essa visão, né? Então, veja, se a conjunção é causal, então ela é subordinada adverbial. Se a conjunção é explicativa, então ela é coordenada sindética explicativa. É a conjunção que vai resolver tua vida. E mais do que a conjunção é o valor semântico. Você treinou aqui comigo geral. Se é causa, se é consequência, tem que reconhecer o valor semântico da conjunção no texto, no contexto. Por isso esse assunto é tão top, porque não é para qualquer um. Tem a ver com semântica, tem a ver com sintaxe. Mas isso aqui é matéria dada. Tudo isso você já estudou comigo. Tudo isso você já estudou. Então, o que eu fiz aqui foi juntar tudo numa única tela. Só que agora eu estou te dizendo que as orações que você estudou comigo, elas eram desenvolvidas. Dri, por que desenvolvida? Agora, entenda. Você vai pegar uma outra folha e eu vou te dar vou fazer uma tabelinha, mão na roda. Mão na roda, meu filho não entende isso. Ele fala, mãe, o que é isso? Ninguém fala assim. Uma tabelinha, mão na roda, para diferenciar as orações desenvolvidas das orações reduzidas. Agora que você conhece as desenvolvidas, qual é a diferença entre desenvolvida e reduzida? Então, entendeu? Isso aqui era só para juntar os 4 tipos que você estudou comigo. Fechou. Agora a gente vai diferenciar as orações desenvolvidas. Então, você vai pegar de novo uma folhinha deitada, orações desenvolvidas e orações reduzidas. 3 coisas que as diferenciam. 3 coisas. Eu vou colocar 3 características que as diferenciam, tá? A primeira característica é como
elas... Como se iniciam? Vou colocar como se iniciam. Então, a primeira forma de você diferenciá-las é... A primeira forma de você diferenciá-las... Tá com a outra folha aí? Tá com a outra folha? Tá bom? A primeira forma de você as diferenciar é pela forma como elas se iniciam. As orações desenvolvidas, você acabou de ver como é que elas se iniciam. Ou elas se iniciam com conjunções, ou elas se iniciam com pronome relativo, quando são adjetivas. Então, as orações desenvolvidas, elas recebem esse nome desenvolvidas porque elas têm conjunção. Então, elas se iniciam ou com conjunções, pode ser uma conjunção integrante, pode ser, tá? Ou com pronome relativo, quando for adjetiva. A adjetiva, ela não tem conjunção, né? Ela tem pronome relativo, tá? Já a oração reduzida, o nome dela, reduzida, quer dizer o seguinte, ela perdeu, ela não tem conjunção e ela não tem pronome relativo. Então, como é que elas se iniciam? Ou vêm sem conectivo nenhum, ou elas vêm sem conectivo, ou elas podem vir com preposição. Podem vir. Não vem sempre, não, mas elas podem vir com preposição. Então, se vier com preposição, é reduzida. A desenvolvida vem com conjunção. A reduzida vem com preposição. Tudo bem? Então, agora é momento de eu olhar no teu olho e perguntar assim, você sabe a diferença de preposição para conjunção? Porque se não souber, ferrou. Sabe reconhecer uma preposição? Sabe reconhecer uma conjunção? Porque quando vem com conjunção é desenvolvida, quando vem com preposição é reduzida. A reduzida ou ela vem sem nada, ou ela vem com preposição. Então tá na hora da gente chamar o feito à ordem aqui. Peraí, preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, né? Tudo bem? Agora cuidado. Cuidado. Outra coisa que eu vejo que cai geral nas provas e a galera se enrola, não confunda uma locução. Agora é hora de eu saber se você sabe esse negócio aqui. Não confunda uma locução conjuntiva com uma locução prepositiva. Isso vai fazer diferença demais nas questões. Não pode confundir a conjunção com a preposição. Tá, Adriana, eu não confundo. Beleza, cuidado. Cuidado para não confundir. Ó, a locução conjuntiva, ela termina com conjunção. A locução prepositiva termina com preposição. Isso vai te ajudar a diferenciar uma oração desenvolvida de uma oração reduzida. Por exemplo, se eu digo assim, ó, estudo para passar no concurso. Estudo para que passe no concurso. Então, veja, estudo para passar, estudo para que passe. Essa aqui não está com preposição? Se está com preposição, ela é reduzida. Essa aqui não está com conjunção? Sim, locução conjuntiva, porque termina com conjunção. Então, ela é desenvolvida. Então, não confunda uma locução conjuntiva com uma locução prepositiva. Ó, locução conjuntiva é, por exemplo, apesar de que. Locução prepositiva é apesar de. Locução conjuntiva é a fim de que. Locução prepositiva é a fim de. E daí por diante. Então, a dica é olhar para o final, ó. Quando termina com conjunção,
é locução conjuntiva. Quando termina com preposição, é locução prepositiva. Mas, Adri, para que eu quero saber isso, minha filha? Para você diferenciar a oração reduzida da desenvolvida. Porque a reduzida, ela vem com preposição. E a desenvolvida vem com locução conjuntiva ou com conjunção. Tá bom? Tá aqui comigo. Show. Posso ir. Tá aqui. Então tá. Lembra que eu disse que são 3 coisas que você tem que saber sobre a diferença entre desenvolvidas e reduzidas? A primeira a gente já resolveu. Então, como é que elas se iniciam? A oração desenvolvida, ela se inicia com conjunção ou com pronome relativo. A reduzida ou vem sem conectivo ou vem com preposição. Segunda coisa que você tem que saber é como é o verbo. E o verbo? Como fica o verbo? Na verdade, essa é a parte mais importante. Como fica o verbo? Você vai ver que o verbo é o que vai resolver as questões de concurso. Na hora que você for desenvolver, você vai ter que ficar de olho no verbo. O verbo é que muda, o verbo é que é problema, né? Nessas questões que você vai resolver comigo. Então, o que você tem que saber é que nas orações desenvolvidas, anote, porque daqui a pouco a gente vai fazer exercício, vai ficar melhor. Mas se você não tiver essa teoria, você não vai conseguir evoluir nas questões. Então, já está terminando a teoria, mas você tem que anotar. Então, olha assim, ó, olha aqui. Como fica o verbo? O verbo fica conjugado. Nas orações desenvolvidas, o verbo é conjugado nos tempos do presente, pretérito e futuro. Ele vem conjugado quando a oração é desenvolvida. Na oração reduzida, o verbo vem na forma nominal. Ele não se conjuga nos tempos do presente, pretérito e futuro. Ele vem na forma nominal, nas formas de infinitivo, amar, beber, comer, gerúndio, amando, bebendo, comendo, e particípio, amado, bebido, comido. Tá bom? Show. Última coisa. Como se subdividem? As desenvolvidas, você acabou de ver comigo no resumo anterior. As desenvolvidas, ou elas são coordenadas ou são subordinadas, lembra? As desenvolvidas, elas podem ser coordenadas ou subordinadas. Já as reduzidas, quero te dar uma notícia boa. As reduzidas, embora alguns gramáticos falem que da existência das orações coordenadas reduzidas, isso é ponto discutível na gramática. Então, na prática, nas provas de concursos, confia em mim, na prática você vai fazer várias questões comigo. Na prática, só as subordinadas podem ser reduzidas. As coordenadas não. Então, que coisa boa isso para você. Ó, as orações reduzidas, quando você for começar a treinar agora, você vai ver, elas são subordinadas. Por quê? Porque o que se vê é que as coordenadas não podem se reduzir. O que se tem, apesar de alguns autores discutirem isso, isso não é relevante para concurso. Então, só subordinadas. Ou seja, elas podem ser subordinadas. Pronto, ó, substantivas. Então, presta atenção, ó, para fechar. Substantivas, que são aquelas que eu troco por isso. Adjetivas, que são aquelas que se referem a substantivos que se ligadas a substantivo antecedente, porque agora não tem mais pronome relativo para te salvar, não. Então, as adjetivas, elas vêm ligadas a substantivo, e as adverbiais, como é que eu reconheço? Adriana, eu reconheço pela conjunção. Não reconhece mais porque não tem conjunção, ela é reduzida. Você conhece pelas circunstâncias. Aqui é que está o grande desafio, que eu vou agora percorrer com você.
Como reconhecer uma oração reduzida? A oração reduzida, ela vem sem conectivo, pode até vir com preposição. Ela vem com verbo na forma nominal, infinitivo, gerúndio e particípio. Elas são sempre subordinadas. Podem ser subordinadas substantivas, como é que eu sei? Troco por isso. Podem ser subordinadas adjetivas, como é que eu sei? Elas vão se referir a um substantivo ou a um pronome substantivo antecedente. Ou podem ser adverbiais, porque elas indicam, são aquelas que indicam circunstâncias, aquelas 9 ideias adverbiais que você conheceu comigo, 6 mais FTP, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Seja bem-vindo às orações reduzidas. A gente vai começar resolvendo questões de concursos. Então, resumindo, orações reduzidas apresentam o seu verbo principal ou auxiliar, quando estiver nas locuções verbais, no infinitivo, gerúndio ou particípio. Beleza, vamos ver a primeira. É preciso seguir em frente. Essa oração, ela é reduzida. Por que ela é reduzida? Porque ela tem um verbo aí no infinitivo. Tá bom. Então, vamos classificar? Vambora, vamos classificar. Olhe para mim. O que eu estou fazendo aqui contigo? Eu vou fechar o vídeo para a gente começar a resolver questão de oração reduzida. Então, o que a gente vai fazer? Você vai só classificar essas 3 aqui comigo, tá bom? Vamos classificar? Vamos lá. É preciso seguir em frente. Tá. Primeiro, eu reconheço que ela é reduzida, porque ela está com o verbo no infinitivo. Agora, o que eu faço? Quando ela é reduzida, ela é subordinada. Então, fique ligado nisso aqui que eu fiz com você, Ou ela é igual a isso, ou ela é adjetiva, ou ela é adverbial. Não esqueça isso daqui. Então, beleza. É preciso isso. Troco por isso, sou feliz. Então, vamos embora. O nome todo, oração, subordinada, substantiva, porque eu troquei por isso. Tá. Quando ela é subordinada substantiva, eu tenho que ver se é sujeito, objeto direto. Nesse caso, ela é sujeito. O que é preciso? Isso. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora, acabou? Não acabou. Porque você tem que continuar dizendo, completar. Reduzida de infinitivo. Então, o que vai acontecer é só você complementar aqui no final, tá bom? Bora lá. Você vai ter que dizer se é reduzida de infinitivo, se é reduzida de gerúndio, se é reduzida de particípio. Tá, vem. Vi a menina chorando na praça. Então, vamos embora. Primeiro, consegue ver que ela é reduzida? Sim, porque ela é reduzida de gerúndio, tá vendo? É gerúndio. Show. Tá, segundo, ela é reduzida o quê? Quando ela é reduzida, você já aprendeu. Quando ela é reduzida, ela é subordinada. Aí ela pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. Não esqueça, substantiva é igual a isso. Adjetiva, ela se refere a um substantivo antecedente. E adverbial, ela tem cheiro de circunstância. Então vem, vi a menina chorando na praça. Chorando, manda a seta para menina. Menina é substantivo. Então, vamos lá. Já vi que, se ela se refere a substantivo, ela é adjetiva. Então, vamos ao nome dela, oração subordinada, adjetiva. Por que ela é adjetiva? Porque ela está junto a um substantivo, tá? Quando é adjetiva, lembra? Você tem que dizer se ela é restritiva ou explicativa. Ela está sem vírgula, então ela é restritiva. Restritiva, sem vírgula. Acabou, Adri? Não, tem que completar. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Tá bom? Show! O nome assusta, mas é pura lógica, eu tô te ensinando a pensar. Então, aqui entre nós, tá moleza, porque você tá entendendo.
tá bom? Não fique assim, ai, esse nome é muito feio, eu odeio o português. Para com isso, né? O nome é grande, mas o negócio é fácil, porque eu tô te dando o caminho aí para pensar isso, tá bom? Então vem, ó, chegada a hora, saiu rapidamente. Então vem, ó, chegada. Pronto, ela é reduzida ou ela é desenvolvida? Dá para ver que ela é reduzida, por quê? Primeiro, ela tá sem conjunção. Segundo, ela está com o verbo na forma nominal de particípio, chegada. Chegada a hora, é particípio. Então, ela é o quê? Reduzida. Quando ela é reduzida, eu tenho que saber se ela é substantiva igual a isso, adjetiva, que é aquela que se refere a um substantivo, ou adverbial, que é aquela que traz ideia de circunstância. Tudo bem? Então, olhe para ela, vai. É substantiva? Isso. Adjetiva? Não. Adverbial, porque tem cheiro de tempo. É o cheiro de circunstância que vai te ajudar a identificar, porque agora não há mais conjunção para resolver tua vida, né? Então, vamos lá. Qual é o nome dela? Oração subordinada adverbial. O cheiro é de quê? De tempo. Assim que chegou a hora, logo que chegou. Então, temporal. E aí, continue, ó. Reduzida de particípio. Tá bom? Show. Então, tá. Ó, olhe pra mim. Vou aproveitar aqui uma dúvida do chat, que é uma dúvida que qualquer um pode ter. Então, dúvida boa. Ai, peraí, que eu tô sem meu mouse. Cadê meu mouse? Meu Deus do céu. Peraí. Então, peraí que vou voltar aqui, que houve uma dúvida boa. Bri, por que eu não posso... Peraí, deixa eu voltar aqui. Uma dúvida ótima. Tive recaída. Ó, eu tive recaída, achei que chorando na praça seria lugar, circunstância. É, porque você olhou para o lugar errado. A recaída, ó, vou te mostrar aqui, vou mudar a cor, tá? Vou mudar a cor para colocar roxo, para mostrar quem errou. Teve gente que errou falando, pô, Adriana, para mim isso aqui é lugar. Não, lugar é só na praça. A oração não indica lugar. Então, é só na praça que indica lugar. Tá. Outra recaída que eu vi aí que tiveram foi, Adriana, eu pensei, vi isto. Eu achei que ela fosse objetiva direta. Tá, mas a oração não é... Presta atenção. A oração começa aqui, no chorando. A oração não começa na menina, entendeu? Então não pode fazer isso aqui, não. Porque a primeira oração... Agora eu vou colocar vermelho porque não é... Ó. A primeira oração é a oração principal, via menina. A segunda oração é subordinada. A segunda oração começa no chorando. Ou seja... Quem errou é porque colocou a barrinha no lugar errado, depois do vir. Só que a barrinha tem que vir... Lembra como é que a gente divide orações? O problema foi a barrinha. Quem errou colocou a barrinha no lugar errado. A barrinha tem que estar aqui. A barrinha não pode estar aqui, ó, vi barra. Não pode, ó, não pode fazer isso. Por quê? Porque isso aqui, via menina, é a primeira oração. A barrinha a gente coloca antes do segundo verbo, que é o chorando. Então, na hora de dividir as orações, tu tem que ficar esperto, entendeu? Porque se você dividir errado, você vai classificar errado. Por isso que ela não é substantiva, vi isso, objetiva direta, tá bom? Mas foi uma dúvida ótima, porque eu vejo que muita gente erra isso, tá? Todo mundo entendeu aqui? Chorando não seria predicativo do objeto? Não. Vi a menina que chorava. Ela é uma oração adjetiva, porque ela está adjetivando menina, tá bom? Tá certo. É isso, Fernando Zigante. Vi a menina que chorava na praça. Mas Fernando, ótimo. O Fernando virou, agora olhe para mim. Entenda. O Fernando falou assim, Adriana, poderia trocar por vi a menina que chorava na praça? Poderia, mas agora a gente ainda não vai fazer isso. Então, ótima essa intervenção do Fernando. Para dizer para você o seguinte, são dois os tipos de questão de concurso de orações reduzidas. O primeiro tipo eu já te ensinei, mas eu ainda não te ensinei o segundo tipo de questão, que é desenvolvimento de oração reduzida, que são as piores.
Então, presta atenção. Essa aula vai ter 2 etapas. A primeira etapa está vencida, a segunda etapa vai ser só no próximo encontro. A primeira etapa está vencida, agora a gente vai treinar com questões. Por que a primeira etapa está vencida? Você já sabe reconhecer uma oração reduzida. Agora, a gente vai treinar com questões, como eu sempre faço, treinando com questões, senão a gente fica aqui viajando. Depois, o que eu vou fazer? Aí eu vou te ensinar a desenvolver oração, que é transformar de reduzida em desenvolvida. O bicho pega. São as questões de reescritura, entendeu? Mas esse é o segundo passo. O Fernando já fez isso daí. Ele falou, Adriana, eu poderia transformar em Vi a menina que chorava na praça? Sim. Isso é o que a gente chama de desenvolvimento de oração reduzida para desenvolvida. Mas como eu gosto de ir sempre com muita didática, não gosto de atropelar as coisas, primeiro eu quero te ensinar a reconhecer. Depois você vai tirar onda, porque eu vou te ensinar a desenvolver oração. Por hora, vamos devagar. Por hora eu vou fechar o vídeo e você aprendeu a fazer o quê? Dri, eu acabei de aprender orações reduzidas. Orações reduzidas são aquelas que... Então, ó, tô resumindo o vídeo para você. Orações reduzidas, como diferenciar a oração reduzida desenvolvida. Oração reduzida é aquela que tem esse nome, reduzida, porque ela perdeu. Ela perdeu a conjunção e perdeu o pronome relativo. Normalmente ela vem sem conectivo, que foi o que aconteceu aqui, ó, elas estão sem conectivo, ou elas podem vir com preposição, você vai ver. Uma outra característica das orações reduzidas é o verbo. O verbo vem na forma nominal, vem no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Tudo bem? Show, show. Dri, as orações reduzidas, como é que isso cai em concurso? São 2 tipos de questão. Primeiro tipo de questão, que é o que você vai fazer agora, você vai agora resolver questões comigo em que as bancas só querem saber de que tipo a oração reduzida é. Se é substantiva, se é adjetiva ou se é adverbial. E o segundo tipo de questão é transformar a oração reduzida em desenvolvida, que são as questões mais difíceis que a gente vai encarar na próxima aula. Então, preste atenção. Agora eu só quero que você saiba reconhecer a diferença. Toda oração reduzida pode ser desenvolvida. A gente depois vai aprender a desenvolver, tá? Agora você só tem que saber como reconhecer uma reduzida, e de que tipo ela pode ser? Ela pode ser substantiva igual a isso, ela pode ser adjetiva se vier ligada a um substantivo, ela pode ser adverbial se indicar circunstância. Entendeu? Aí depois eu te levo para o topo. Por hora, a gente vai encarar. Próximo vídeo, olha o que eu fiz. Nós vamos, da questão 7 até a 50, não sei se eu vou conseguir fazer isso tudo hoje, talvez sim, só de você reconhecer. A gente começa com bancas em geral e termina com CESP. Só para você reconhecer a diferença entre oração reduzida, substantivo, adjetivo e adverbial. No próximo vídeo, você ainda não vai desenvolver oração. Isso é o que a gente vai fazer na próxima aula, que são as reescrituras com orações reduzidas. Então, vamos lá. Confia em mim, você vai acertar. Vai!